Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Rodrigo do canal sonúmeros.com e eu vou começar a gravar aulas sobre limite, tá? Então eu vou criar agora uma playlist sobre a resolução desses exercícios aqui. O enunciado pede calcule o limite, se existir, é claro, e aí eu tenho esses itens aqui, ó, A, B, C, D, E, que vai chegar até o R. Veja que nós temos coisas mais simples e coisas mais animadas. Pessoal, esse aqui é aquele tipo de limite que ora dá limite tendendo ao infinito, ora você tem que fazer um tipo de manipulação para simplificar e depois descobrir o valor do limite. Então, nós vamos brincar bastante com isso aqui, tá? Veja que são vários itens que eu vou resolver. Aí eu queria fazer algo um pouco diferente. Após eu terminar o cálculo de cada um desses itens, eu vou usar o GeoGebra para mostrar o gráfico da função. Com isso, nós vamos verificar se a nossa interpretação dos dados estão corretas. E, além disso, nós vamos aprender a usar o GeoGebra e ainda ter a certeza se o resultado nosso é certo. Beleza, pessoal? Eu acho que com isso a gente fortalece o aprendizado, porque a gente interpreta o nosso resultado olhando o gráfico. Para a gente não perder mais tempo, vamos direto lá resolver o item A. Pessoal, tá aí o item A, ó. Calcule o limite, se existir. Item A. Limite, quando x tende a menos 3, da função x² menos x mais 12 dividido por x mais 3. Deixa eu melhorar a ponta da caneta aqui. Então, eu vou resolver isso aqui. Como é que eu faço isso? A primeira coisa que eu faço é substituir o x por menos 3 e ver se o resultado do limite já sai direto. Se isso acontecer, ótimo, eu vou para o próximo exercício. Caso contrário, eu vou interpretar e tentar achar um jeito de resolver. Então, vamos lá. Vai ficar assim, ó. Limite quando x tende a menos 3 da função x² menos x mais 12 dividido por x mais 3 é igual. Agora eu vou substituir, tá? Então isso aí vai ficar menos 3² menos 3 mais 12 dividido por menos 3 mais 3. Menos 3 mais 3. Você já deve ter observado algo de estranho aí, mas vamos continuar. Menos 3², 9, menos vezes menos mais 3 mais 12, dividido por 0. Bem, agora ficou evidente que tem algo estranho. 9 mais 3, 12. 12 mais 12, 24, dividido por 0. Pessoal, veja que essa divisão 24 por 0, ela não vai ser possível de ser feita. Isso aqui vai me dar uma indeterminação, tá? Então, o que eu sei? Eu sei que isso aqui não é bem o que está representado aqui. Porque o x não é exatamente menos 3 para dar como resultado exatamente o 0. O x tende a menos 3. Então, o valor aqui embaixo tende a 0. Ou seja, essa conta de dividir, ela é possível de ser feita. E isso aqui vai ter um valor. O que eu preciso é analisar a parte de baixo. Isso aqui tende a 0 como? Tende a 0 por um número negativo, tende a 0 por um número positivo. Eu vou fazer essa análise. Para isso, eu vou fazer assim, ó. Eu vou criar uma reta numérica aqui. Tá? Então, está aqui uma reta numérica. Vou marcar aqui o ponto menos 3, vou colocar aqui no meio. Menos 3. E aí, eu sei o seguinte, ó. Para cá, eu vou ter menos 3, aí menos 2, menos 1, 0, 1. Para o lado de cá, eu tenho menos 4, menos 5, menos 6 e assim vai. Para resolver isso, pessoal, eu tenho que tentar interpretar da seguinte forma. O x, ele tende a menos 3
vindo do lado negativo do meu eixo, ou ele tende a menos 3 vindo do lado positivo do meu eixo, tá? Porque para cada uma dessas análises é bem provável que eu tenha um resultado diferente. Então eu vou escrever aqui, ó, o limite quando x tende a menos 3 pelos números negativos. Então ele está vindo aqui do infinito negativo e chegando no menos 3. Então eu vou colocar um sinalzinho de menos para dizer que ele está vindo pela esquerda. O limite quando x tende a menos 3 pela esquerda, daquela função lá, que eu vou chamar de f de x, vou dar um nome para ela para não escrever tudo de novo, é igual. Gente, veja que aqui deu alguma coisa do tipo 24 dividido por 0. Só que nós sabemos que não vai dar 0, porque o nosso x não é 3. Veja que quando o x tende a menos 3 pela esquerda, se ele está vindo pela esquerda, então ele é um valor absoluto, um valor em módulo, um valor que representa uma distância maior do que 3. Por exemplo, se ele está do lado de cá do menos 3, ou seja, ele está do lado esquerdo, ele vai ser alguma coisa do tipo menos 3,2, por exemplo. Então, nessa conta aqui, ó, quando eu fizer isso, se eu pegar o próprio menos 3,2, menos 3,2 somado com 3, vai sobrar, nesse caso, sobraria menos 0,2. Mas eu posso pegar números mais próximos aqui do menos 3, tão próximo quanto eu queira. O que acontece é o seguinte, vai sobrar um número pequeno, só que negativo. Então, eu vou escrever aqui só para vocês entenderem que isso aí seria alguma coisa do tipo 24 dividido por um número pequeno negativo. Quando você divide um número por alguém muito pequeno mesmo e negativo, essa conta dá menos infinito. 24 dividido por um número pequeno, imagina assim, você tem R$24 e vai dividir em moedinhas de 1 centavo. Isso vai dar um monte de moeda. Mas se você dividir por moedas que têm um menor valor que 1 centavo, que não existe, né? Não existe mais, nunca existiu na verdade, isso daria mais moedas ainda. Então isso aí dá infinito. Como é negativo, mais dividido por menos, menos. Então eu já fiz a minha primeira análise. Quando x tende a menos 3 pela esquerda, essa conta dá menos infinito. Vou escrever de novo. O limite, quando x tende a menos 3, agora pela direita, e a minha função lá eu batizei de f de x. Então, eu tenho alguma coisa, um 24. Tudo bem, o 24 eu vou deixar ali mais ou menos, só para a gente interpretar melhor. Veja que agora eu estou tendendo ao menos 3, só que eu estou partindo aqui do lado direito. Então, eu venho 1, 0, menos 1, menos 2. Quando eu chegar aqui, mais ou menos, ó, eu vou ter alguma coisa do tipo menos 2,8. E se eu colocar esse menos 2,8 na conta, aí eu vou ter assim, menos 2,8 mais 3. E nesse caso agora, menos 2,8 mais 3 vai sobrar 0,2, só que positivo. Ou seja, quando eu estou tendendo ao menos 3 pelo lado direito, eu acho uma resposta positiva, mesmo que eu pegue tão perto do menos 3 quanto eu queira, que poderia ser aqui, ó, menos 2,999. Menos 2,999 mais 3 vai dar algo do tipo 0,001. Então, vai sobrar alguém pequeno, só que positivo. Então, eu vou escrever aqui para vocês entenderem. Vai ser a divisão por um número pequeno, positivo. Quando eu divido o 24 por um número pequeno, muito pequeno, tão pequeno quanto eu queira, isso dá infinito. E quando eu divido um número positivo por outro positivo, isso dá mais infinito. Gente, então, o meu limite é assim. Tendendo pela esquerda, deu menos infinito. Tendendo pela direita, deu mais infinito.
O limite não existe, porque para existir tem que dar um número real, assim, tipo, um número real, né? Tem que dar um número, do tipo assim, o limite deu 10, então você sabe que a função está limitada por 10. Como aqui foi para o menos infinito e para o infinito, o limite, quando essa função, o x tende a menos 3, não existe. Beleza, pessoal? Só que agora eu quero mostrar a interpretação disso aí no GeoGebra. Vamos ver como é que isso aí ficaria. Tá aí o GeoGebra. Eu vou digitar a função, então. Eu dei o nome para ela de f de x igual. A função é, abre parênteses, x elevado ao quadrado menos x mais 12. Tudo isso dividido, abre o parênteses de novo, por x mais 3. X mais 3. Beleza, pessoal? Dá uma olhada lá como é que está feio o gráfico. Você está vendo só um pedacinho. Agora eu vou diminuir isso. Diminuir bastante. Olha o que está acontecendo, ó. Beleza. Veja que o gráfico disso aqui, ó, parece uma reta. O gráfico seria uma reta. Só que existe um ponto aqui onde o gráfico não está definido. Que nós sabemos que no domínio dessa função, o menos 3 não pertence. Então, aqui no menos 3 existiria um buraco no gráfico. E veja que, quando eu estou me aproximando do menos 3 pela direita, o gráfico explode lá para cima, ó, ou seja, vai para o mais infinito. Quando eu estou me aproximando do menos 3 pela esquerda, o gráfico explode para baixo, ou seja, ele vai para o menos infinito. Então, o que nós fizemos lá está certo e o GeoGebra mostrou para a gente que realmente isso aí está de acordo. Beleza, gente? Então, aqui, ó, seria o ponto menos 3, mais ou menos aqui, que não pertence ao domínio daquela função e o gráfico teria um buraquinho. Beleza, galera? Aguarde a resolução do próximo exercício.